Neste campo dos ensinamentos do aprendizado para a evolução, existem duas formas de aprendermos lições para evoluir. Duas formas. Uma delas é pela razão, o tipo 2 mais 2, a lógica comandando os pensamentos, ditando as regras. Esta forma não se vai longe. Chega uma hora, a razão não consegue explicar muita coisa, não consegue explicar situações, não consegue explicar porquês. É onde se baseia muito da religião atual. A lógica, o que os sentidos podem ver, o que os sentidos podem transformar em concepção coerente. Existe a outra visão, a visão da intuição, para onde ir, de que maneira ir. Desta maneira que deve ser entendido os ensinamentos para a evolução. É aquilo, quando aprendemos pelo método mais lógico, mais coerente aos nossos sentidos, temos certeza, está certo, há uma coerência, mas sentimos em nosso íntimo um vazio. Está faltando alguma coisa. Algum detalhe não foi explicado, não consegui entender. Aliás, consegui entender, mas alguma coisa não me satisfez totalmente. Quando aprendemos pela intuição, abandonando a lógica totalmente, se necessário, vemos um aprendizado, vemos uma lição. De alguma maneira são palavras estranhas, concepções, ideias estranhas a nós, mas nos chamam a atenção. E o que está sendo colocado, que seja um texto, um vídeo, o que está sendo colocado é estranho, nunca ouvi falar, mas de alguma maneira está me chamando a atenção. Por algum motivo está me chamando a atenção. Não consigo raciocinar corretamente, coerentemente dentro daquilo que está sendo colocado. Mas me sinto completo. Estranho. Me sinto completo. Ou seja, o primeiro tipo de ensinamento diz respeito e fala aos nossos 5 sentidos, aos nossos sentidos carnais. Exatamente os nossos 5 sentidos carnais. Está dentro da coerente maneira de pensar deste plano. E a outra forma de pensar fala aos nossos 2 sentidos não carnais. 2 sentidos, vidência e clarividência. Esses 2 sentidos são as portas para o mundo invisível. Acho que já ouviram falar os 7 sentidos. Tínhamos esses 2 sentidos quando começamos a encarnar, quando as primeira raça raiz, pura raça vermelha veio para cá. Havia um contato íntimo, perfeito, com os outros planos, através da vidência e clarividência. Vidência e clarividência cá em cima no topo da cabeça. Tivemos que perder esses 2 sentidos para a evolução, para a nossa evolução. Tivemos que perder esses 2 sentidos, e são eles que compreendem estas tais lições complexas aos nossos outros 5 sentidos. Eles que nos trazem as veracidades. Eles estão adormecidos, não podemos ver o mundo, os outros planos. Não podemos ver os outros planos e não podemos saber a infinidade de sabedoria dos outros planos. Mas a intuição, de certa maneira, extrapola um pouco, ao menos, esses 2 sentidos e nos deixam tranquilos, nos deixam serenos, nos deixam atentos a estes tais ensinamentos esquisitos que para nosso raciocínio lógico são às vezes até absurdos. Se soubermos digerir
estes tais ensinamentos, mesmo fugindo das nossas normas racionais, se soubermos digerir, soubermos compreender, aceitar à medida do possível, enriqueceremos muito o nosso plano superior. Não vamos saber, não temos contato com o nosso plano superior, mas vamos enriquecer o nosso íntimo, nossa maneira de pensar, o nosso racional até mesmo, porque o racional de certa maneira se tornará um pouco mais claro, um pouco mais compreensível, e aceitando aos poucos, aceitando o que venha do oculto, do plano superior, da intuição. Essas duas formas de aprender sobre coisas que os 5 sentidos não veem, essas duas formas de aprender, devemos desenvolver, devemos usar o nosso raciocínio, amadurecer o nosso raciocínio, não abandoná-lo, amadurecer o nosso raciocínio para aceitar outras possibilidades sem fundamentos racionais. Exatamente. Eu digo, pessoas sábias são inteligentes, muito inteligentes. Porém, as pessoas inteligentes nem sempre são sábias. São pessoas inteligentes, sabem muita coisa sobre este plano, este mundo. Porém, chega um momento, são barradas em seus conhecimentos. Falta ali alguma informação. E é assim que acontece, assim que o mundo gira. Temos de aprender muito mais sobre nós. Desenvolva essas duas formas de compreender as lições superiores. Com certeza sentirá vantagens imensas no aspecto intuição e no aspecto razão.